Oi pessoal, esse é o canal Teologia e Ciências da Religião. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre cabelos, comprimento de cabelo, corte de cabelo. Tem igreja que não permite, tem doutrinas que não permitem cortar o cabelo. Já tem doutrinas que permitem cortar curtinho, raspar, pintar de verde, azul, vermelho, enfim. São mais liberais, até porque corte de cabelo não se trata de doutrina, se trata de usos e costumes, é outra coisa. Mas o que a Bíblia fala sobre cabelo? Bom, já curte aqui esse vídeo, compartilha, comenta para me dar bastante engajamento e começa a me seguir para você estar sempre recebendo vídeos novos. Agora vamos falar sobre cabelo. O que a Bíblia diz? É pecado cortar cabelo? Se você cortar cabelo você vai para o inferno? O que a Bíblia fala? A gente costuma ver aí retratos pintados, retratos falados, né? Imagens de Jesus, Moisés, os apóstolos, tudo de cabelo grande. Esse povo tinha cabelo grande? Por que Jesus ele é pintado de cabelo grande? Todo mundo sabe que Jesus não tinha cabelo grande, Jesus era judeu. Os judeus não usam cabelo grande, nunca usaram cabelo grande. E só dando uma pincelada rápida aqui, Jesus era um homem tão comum, um cidadão tão comum, que a Bíblia menciona ele várias vezes, fala dele se referindo às pessoas. Quando as pessoas se dirigiam a Jesus, eles se referiam como Jesus o Nazareno. Por que é Jesus o Nazareno? Porque é Jesus de Nazaré. Jesus era um nome tão comum naquela época, como João, Maria, Pedro, Paulo, entendeu? Era um nome tão comum que para poder saber quem era Jesus tinha que identificar. Ah, sim, Jesus o Nazareno. E quando Judas foi entregar Jesus, para que os soldados soubessem quem era Jesus, ele precisou de beijar Jesus. Os soldados falaram assim para Judas: ué, mas como é que a gente vai saber quem é o Cristo? Quem é Jesus? Aí Judas falou assim: aquele é quem eu beijar. Porque Jesus tinha uma aparência física muito comum, apesar de que a Bíblia diz que ele era feio, não tinha nenhuma beleza e era mais feio do que raiz de terra seca. Não tinha aparência nenhuma e a sua expressão causava repulsa nas pessoas. Jesus era um homem muito feio, mas era um homem comum. E por ser comum e ter um nome comum, Judas teve que ir até ele beijar Jesus. Quando Judas beijou, os guardas o prenderam, entendeu? Agora vamos falar dos cabelos. Bom, as mulheres hebreias usavam os cabelos longos. E para os hebreus, os cabelos quanto mais escuros, mais bonitos. Cabelos pretos eram os cabelos mais bonitos para eles, né? Mais venerados. Então as hebreias usavam cabelos muito longos, não cortavam os cabelos e faziam até 7 tranças. Dessas tranças elas faziam uma só. Então as mulheres hebreias usavam cabelos longos e trançados, mas os homens não. Logo a gente entende, Moisés, por exemplo, usou cabeça raspada até a sua fase adulta. Ele foi criado dentro do palácio de Faraó. Então desde pequeno ele cresceu com a cabeça raspada, barba raspada, sobrancelha raspada. Moisés não tinha pelo, porque os egípcios não gostavam de pelo, porque eles temiam pragas como piolho, carrapato, pulgas, que tinha naquela época. Então eles eram completamente sem pelos, não tinha sobrancelha, não tinham cabelo, só as mulheres que usavam perucas, né? Mas os homens e as mulheres, enfim, eles eram todos raspados. Moisés cresceu com cabeça raspada. Moisés só foi deixar o cabelo crescer quando ele foi liderar o povo hebreu. Bom, mas como saber como era o comprimento do cabelo dele, dos cabelos dos homens hebreus? Na verdade, lá em Levítico diz que não se podia passar navalha na cabeça, ou seja, não podia raspar a cabeça, mas também no cabelo não podia ficar grande. Mas existia um corte chamado atel, que era mais ou menos um corte que hoje a gente conhece como Chanel, um Chanel curto, né? E tem Chanel de bico, tem um Chanel, mas era um Chanel curto. Era o tipo de cabelo. Também não se podia cortar de um lado até o outro, formando aquele círculo, né? Porque só quem usava esse tipo de corte eram os árabes, né? Então não se podia. Os hebreus tinham um jeito certo, esse tipo de corte. Os sacerdotes não usavam esse tipo de corte atel, mas eles mantinham o cabelo sempre aparado, não raspava e não deixava crescer, ficava sempre bem aparadinho. Daí se reconhecia o sacerdote pelo corte de cabelo também. Lá em 2 Samuel fala sobre Absalão. Absalão era muito admirado por causa dos cabelos de Absalão também. Dá uma olhadinha lá. Lá em Levítico, não sei se é a partir do capítulo 13, confere lá. Diz que os hebreus, eles tinham muito medo da calvície, não é ficar careca, de ficar calvo. Porque as pessoas quando tinham lepra,
elas ficavam calvas, porque enchia de ferida, né? Os cabelos ficavam cheios de falhas, né? Eles tinham muito medo. Por isso que Eliseu ficou tão ofendido quando aqueles jovens chamaram ele de calvo. Ih, lá vai o calvo, hein? Zombaram dele chamando ele de calvo. Ele ficou com muita raiva e amaldiçoou os meninos. Bom, e também a Bíblia fala em vários lugares também do Velho Testamento, os hebreus, quando ficavam em períodos de lamentação, passavam por períodos difíceis, de longo sofrimento, eles raspavam a sua cabeça, rasgavam suas vestes, vestiam de pano de saco, mas todos os momentos de aflição, eles raspavam a cabeça. Assim como Jó fez quando descobriu a sua doença. Para os hebreus, a capacidade de crescimento dos cabelos simbolizava a vida, e por isso as pessoas faziam votos para deixar o cabelo crescer. Quando as pessoas deixavam seu cabelo crescer, isso demonstrava uma dedicação total da sua vida a Deus. Para encerrar o vídeo, lá em Ruth, no livro de Ruth, diz que as mulheres devem manter os seus cabelos sempre untados e perfumados, assim como deve ser a nossa alma, untadas, ou seja, ungidas com o óleo do Espírito Santo e perfumadas com o perfume de Cristo. Aprendeu agora o que a Bíblia, alguma coisinha sobre o que a Bíblia fala sobre os cabelos?